Volte para Jesus. Jesus está te esperando. Eu não sou cantora gospel. Eu canto roça a roça em mim, que é totalmente de gospel. Mas, enquanto eu estiver vivo e poder pelo menos falar o nome de Jesus uma vez, eu vou falar o nome dele para vocês. Então, Jaguariúna, tô voltando. Parece que todo verdadeiro amor é quase impossível. Isso vai de Salomão a William Shakespeare, que sempre fala que o amor é uma obra impossível. Podemos passar por Jesus, pelo próprio Deus, que diz que Israel não conseguia entender o amor dele. Nós temos o livro de Oséias, que fala do casamento de um profeta com uma prostituta. Deus dizendo assim: assim é Israel, não consegue me amar, me trai com outros amantes. Amor impossível. E Salomão se apaixonou pela Sulamita. E como ele se apaixonou e ela foi embora, ele tem que ter alguém para levar cartas e trazer cartas. Ele foge de vez em quando, vai para a África, ela vem para cá. De onde é que você acha que surgiram os judeus que são negros? De onde é que você acha que surgiu aquele cidadão que ajudou Jesus a carregar a cruz? Qual o nome dele? Simão o Cirineu. Tem gente que acha que Cirineu era sobrenome. Não, Simão o Cirineu, o Simão de Cirene. E Cirene era uma cidade da Etiópia, da África. Um judeu da pele negra. Como pode? Descendente de Salomão com a rainha de Sabá. Tiveram frutos. Só que era um amor impossível. E todo amor impossível parece que é mais gostoso. E o homem, quando vê que está impossível, ele começa a escrever cartas de amor para ela. E essas cartas de amor viram um livro da Bíblia. É o livro de Cantares. O livro de Cantares, houve um tempo que ele foi arrancado da nossa Bíblia. Vocês sabiam disso? Do cânon sagrado. Se não me falha a memória, foi no Concílio de Trento. Chegaram à conclusão que o livro era extremamente pesado para estar aqui. Diziam que era um livro erótico, porque Salomão fala umas coisas que até hoje, se a gente falar, deixa todo mundo vermelho aqui. Salomão diz: o meu sonho, Sulamita, é tomar vinho na taça do seu umbigo. Tá entendendo? Ele quer deitar ela, a taça dela é o umbigo, parece uma taça. Ele quer colocar o vinho e ele quer beber o vinho. Tá escrito aqui. Ele fala, quer ver a irmãzinha do seu lado ficar rubra, vermelha? Ele diz: Sulamita, os teus seios são como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que a gente faz com a uva. Está escrito, está aqui. Ele diz que ele se perdia nas curvas do corpo dela. Ele desenhou ela nas cartas. Ele estava apaixonado. Tiraram o livro da Bíblia por conta disso, acharam que era pesado demais. Mas o Concílio de Nicéia apareceu um santo que leu e disse: não, o livro é santo. Pediram para ele provar. Ele leu, que é para nós o capítulo 6 e o versículo 10 do livro de Cantares. Lembra o que está escrito lá? O homem mais sábio do mundo fazendo uma pergunta que ele nunca teve resposta: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Venha, analise comigo. Salomão é homem, tem resposta para tudo, sim ou não? Ele faz essas perguntas e não tem resposta, nem embaixo, nem antes, nem depois do versículo. Aconteceu alguma coisa, pergunte o quê? Ele estava tão apaixonado que ele já não podia mais conversar com ninguém, porque ninguém entendia. Aí ele lembrou do pai dele. O pai dele disse assim para ele: meu filho, se algum dia você fizer alguma coisa que as pessoas não entendam, você tem que ser punido por isso. Caia você na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. Se cair na mão do homem, o homem não te dá misericórdia, mas Deus tem misericórdia. E a figura do demônio, quem que é? Vamos lá. É Lúcifer, é Satanás, claro que é a mesma coisa. É importante saber, né? Mas Satanás, o diabo. Eita, demônio terrível. Bom, o que ocorre, Vilela, é que quando Deus criou tudo, Ele cria também um exército de anjos e hierarquias e poderes, né, angelicais. Acontece que
esse anjo, Satanás, esse querubim ungido, se rebela contra Deus e por causa de orgulho, de querer a posição de Deus, ele é banido dos céus. Agora aí vamos ver o poder dele, vamos começar aí. Ele leva consigo, diz Apocalipse, o dragão arrasta consigo uma terça das estrelas do céu, falando um terço dos anjos. Vamos imaginar que tinha 300 milhões de anjos, hipótese, 100 milhões ele levou com ele. Como ele conseguiu enganar seres que viam Deus, falavam com Deus e estavam no lugar perfeito? A persuasão desse cara não é pequena, não. O poder de engano, de influência não é pequeno, não. Conseguiu influenciar seres deste porte, caem com ele. Essa queda transforma eles em demônios, passam a ser anjos caídos, ok? Que trabalham a serviço de Satanás. E qual é a principal função do diabo? Que é outra coisa interessante para nós sabermos. Muita gente entende diabo e faz batalha espiritual, é cada coisa que você ouve. É ato profético para expulsar demônio, para expulsar demônio territorial, vamos ungir a cidade com óleo. Eu até me lembro, em São Paulo teve uma vez, alguém de alguma igreja pegou um helicóptero, saiu borrifando óleo sobre a cidade. Eu falei, gente, é inseticida. Demônio agora virou um escorpião. Não é essa a ideia. A principal obra do diabo, a principal obra é engano. É engano. É mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Muitas dessas tentações da carne, vamos tentar aqui e ali, a nossa própria natureza vai se ocupar. Sim, ele tenta e atua em todas essas esferas. Mas a principal obra é manter os homens cegos. O que Paulo fala? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e todos os sofismas que se levantar contra nós. Vamos lá. A palavra sofisma ali, o grego é logmos, da onde vem a palavra logismo. O que é logismo? Ideologias, filosofias, religiões. E a palavra fortaleza, alcuroma, da ideia das fortalezas gregas. Satanás, Vilela, prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso que tem tanta gente que segue esses ismos, né? Esses ideologias, religiões, conceitos, ideias, e você vê que essas pessoas são fanáticas, obcecadas por partido tal, por religião tal, por movimento tal, e por mais que você explique racionalmente, matematicamente, fisicamente, elas não entendem. Por quê? Estão presas em fortalezas ideológicas. O diabo cega, aprisiona na falsa religião, na falsa ideologia, na falsa ideia, na falsa argumentação. Essa é a principal obra do diabo. Se você perguntar para mim, até tema aí nós podemos falar, seitas, heresias. Exato. Seitas, heresias. Quem é o criador delas? Quem é o pai delas? Responde, Satanás. Ele é o pai das seitas, das heresias. A principal obra dele é criar engano e deixar as pessoas obstinadas e afastadas de Deus. Você já viu que mesmo que não tem conotação religiosa, alguns grupos que seguem alguns movimentos parecem devotar uma certa fé para eles? Como esses crentes são bestas. Por exemplo, eu já li em um livro desses de batalha espiritual que se Spielberg pegar esses livros aí, ganha 5 Oscars. Efeitos visuais, efeitos sonoros, vai ganhar tudo. Diz que, por exemplo, quando você vai em um hotel e se estiver uma imagem, um quadro religioso de alguma religião pagã, tem um demônio lá. Você tem que virar a imagem de costa, ungir ela, amarrar o demônio lá e dizer, fique aí. Aí você está guardado. Diga qual história folclórica você já viu algo parecido. Eu nunca vi. E digo, outros, lá. O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa, em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo.
Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho. Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele e ele vai perdendo a sua força, o seu campo de atuação. Essa é a única estratégia de batalha espiritual. Como é que Paulo batalhava com os demônios da época do Império Romano? Tinha demônio para tudo quanto é lado. Eu não me lembro de Paulo usar óleo e fazer nada disso. 3 viagens missionárias. Ele vira a bacia do Mediterrâneo de pernas pro ar, pregando o evangelho na prisão, fora da prisão, pro procônsul, pro imperador, pro governador, pro rei. E à medida que eles iam ouvindo, eles iam se libertando das garras de Satanás. Satanás ia perdendo o poder, a influência. Então é assim que se combate Satanás. Sabe por que Jesus disse que no inferno o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga? Porque se você pegar uma pessoa que morreu hoje, em 72 horas, em 3 dias, os bichos, os vermes que estão dentro do corpo dela vai começar a sair e vai comer. Porque não tem nada que alimente eles. Então os próprios vermes que tem no organismo vai começar a comer o corpo, porque não tem mais outra proteína que os alimente. Então você vai ver que vai começar a comer. E você vai ver aquele monte de tapuru. Olha pra cá. A hora que não tiver mais corpo para ser comido, os vermes morrem do lado dos ossos. Pode abrir o caixão. Você vai ver um monte de tapuru, aqueles vermezinhos, morto do lado do corpo. Sabe por quê? Porque o corpo acaba. Sabe por que Jesus disse que no inferno o bicho nunca morre? Porque o corpo vai ser comido, mas nunca termina. Se você morresse hoje, que corpo Deus daria para você no futuro? Um corpo incorruptível ou um corpo indestrutível? E quando eu desci, alguns profetas, falaram para mim: Deus está te dizendo que é tempo de você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu assim, mas Deus, tava na Lava Jato, Deus não falava nada. Eu falava, Senhor, né, agora aqui não dá, né? Aqui já era, eu já tava amando aquela posição. E aí Deus foi e falou comigo: larga tudo. Aí fui para casa e tal. No dia seguinte, eu deixei minha esposa na faculdade, que ela estava no último período, e aí eu voltei para a agência. Eu trabalho numa agência ali em Goiânia, chama uma avenida muito movimentada, Avenida T9. E eu entrei e tal, quando deu 11h20, o meu gerente pediu para eu pegar um reembolso, só que eu havia esquecido em casa. Aí eu pedi para ele: se eu deixou ele lá em casa, vou rapidinho, eu morava perto. E aí quando eu entrei no meu carro, era um Celta novo, não estava funcionando o carro. Aí eu falei: vou de ônibus, porque era pertinho. Aí eu peguei o primeiro ônibus. Quando eu entrei, tinha uma senhora, ela se levantou e veio até mim e falou assim: Deus está te dizendo que é para você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu assim, né? Oi. Assim, aqui não é lugar. Aqui não é lugar para isso, né? Na minha cabeça. Mas ela tinha muita autoridade de Deus, e ela falava assim com tanta autoridade. E ela falou assim: Deus tem um projeto. E aí ele falou algo assim que eu tinha visto muito na minha infância. Deus falou assim: tem uma promessa que eu fiz para sua mãe que eu preciso cumprir. E eu assim, com muita autoridade, eu me arrepiava todo. O ônibus estava cheio, lotado. E ela falou assim: você vai anunciar o meu nome através das palavras cantadas. Mas só que eu estava tão incrédulo, eu estava vivendo assim, um tempo tão assim de só ganhar dinheiro, só querer viver os meus sonhos, que eu comecei a pensar... Uma frieza espiritual. Justo. Aí eu falei assim: eu acho que essa mulher... Eu fazia intercâmbio com os jovens. Uma hora ou outra eu estava com os jovens viajando. E aí eu pensei: ela me viu em algum lugar e deve me conhecer e tá falando isso. E quando eu tava falando isso, assim, imaginando, ela falou assim: Deus tá me dizendo que você tá duvidando. E porque você duvida, eu tô visitando agora as suas emoções. E tô tirando agora toda a mágoa que você tem de seu pai. Porque eu fui criado nesse contexto. Minha mãe vendia farinha na rua. Então eu vi minha mãe sofrer muito. E eu carregava essa mágoa do meu pai. E eu não dava conta de perdoar.
Só que eu nunca havia aberto meu coração nem para minha esposa, nem para os meus pastores, nem para amigos. Eu dizia para Deus assim: eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida e eu vou atrás dele, eu vou fazer alguma coisa com ele que seja uma coisa bem ruim, para tentar amenizar o que ele fez com a minha mãe. E aí ela disse assim: porque a obra que eu tenho com você, eu preciso de você curado. Aí ali para mim, eu acabei, eu não dava pra nem descer. Aí ela falou pra mim assim: meu pai tá internado no Samaritano, no hospital. Eu passei a noite com ele. O Espírito Santo pediu pra eu sair um pouco. Eu tô ali na porta. Quando passou esse ônibus, ele falou assim: entra no ônibus. Eu entrei. Quando você entrou, ele falou: foi pra esse moço que eu te trouxe aqui. E ali começou o meu ministério. Assim, vamos dizer assim, ali começou o novo de Deus, né? Eu entendi. Depois me desliguei de tudo que eu estava fazendo. Foi difícil. Passei quase 5 anos no processo de Deus. Deus trabalhando com o meu caráter. Deus trabalhando com todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho, altivez, tudo. Foram 4 anos assim, sendo experimentado por Deus, sendo provado para ser aprovado.